Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje um vídeo mais rápido sobre apologética, sobre a questão da sola escritura na Bíblia. Na verdade, principalmente vai ser de como defender a tradição na Sagrada Escritura, mas comentarei um argumento da sola escritura na Sagrada Escritura e veremos como não há fundamento sólido para esse princípio que é basicamente o baluarte do protestantismo. Graças a Deus vemos muitas conversões do protestantismo ao catolicismo, muito em conta porque as pessoas estão estudando mais, estão conhecendo melhor a história da igreja e conhecem agora os defeitos da posição protestante. Eles falam muito de Bíblia, mas a posição deles tem um grave defeito, ou seja, não é bíblico o seu fundamento a dizer a sola escritura. Em nenhum lugar da Bíblia, de nenhum lugar da Bíblia podemos concluir seguramente que essa é a única regra de fé. Bom, vou me basear no site Apologistas Católicos. Vou colocar, se eu não me esquecer, colocar na descrição, vou colocar nos comentários aí o artigo no qual eu me inspirarei mais, mas eu vou me inspirar, mas vou fazer um conteúdo novo, então vai ser bem diferente. E também não vou fazer tudo não, só a primeira parte aqui, né? Então, em primeiro lugar, trazer... Bom, antes de continuar, aquele pedido de sempre para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem com seus amigos aí, acessarem os outros vídeos do canal. Tem um curso de teologia cético-mística aqui totalmente gratuito, já tem quase 40 horas, acho que são 37 horas de curso já. Acesse a nossa descrição aqui para ver os nossos lançamentos da editora Assunta. Aqui o meu primeiro livro lançado, comentário às 15 orações de Santa Brígida. Sou autor desse livro. Traduzi esse livro aqui de São João Bosco. Tem uma novena junto também de outro padre aqui, Nosso Senhor de La Salete, Outros Fatos Extraordinários. Então acessem aí na descrição para adquirirem o livro. E que mais? Rezem por mim. E é isso. Vamos então ao tema aqui. Lembrando, a nossa Santa Igreja tem o famoso tripé, que é constituído da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do magistério da Igreja. Ao meu ver, talvez eu desenvolva isso em outro vídeo, seria uma discussão mais filosófica da filosofia da linguagem, mas uma comunicação, sei lá, qualquer sistema linguístico aí, qualquer obra, presume uma tradição, ou seja, uma vivência em comunidade. Não se trata só de uma palavra referenciar a outra no dicionário, mas referencia a vivência das pessoas. Então, disso podemos concluir, até num sentido filosófico, como eu disse, que a Sagrada Escritura, ou melhor, postular, porque aí já é uma coisa que toca a revelação, mas a abordagem mais segura, o melhor palpite seria concluir que junto de uma Sagrada Escritura revelada por Deus há também uma sagrada tradição que é também guiada por Deus. Pessoas que consigam viver o que está na Bíblia ali,
porque, como eu disse, de um ponto de vista natural, né, e fazemos essas analogias, né, a gente sempre que lê algo busca algum fundamento na tradição, nos costumes, né? A gente quer ver as pessoas vivendo aquilo lá, né? E como que a Bíblia vai converter sem o, o testemunho, né? Então é muito importante, né? Embora talvez não seja absolutamente necessário, e é o mais provável. Mas quanto a... Então, vamos aos versículos aí que sugerem a sagrada tradição, né? É porque é o seguinte, né? Aí a pergunta que devemos fazer é: que lugares teológicos podemos encontrar na Sagrada Escritura? Porque como combatemos com os protestantes, né, que dizem que só vale a Bíblia, né? Vejamos o que a Bíblia diz sobre os possíveis fundamentos teológicos, né? E se eles estiverem certos, a Bíblia deveria ser bem clara quanto à questão da sola Escritura. Porém, pode ser que encontremos fundamentos para a sagrada tradição e, enfim, né, o magistério e a opinião católica. Então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Quanto a esse versículo, não há nem o que discutir, né? São Paulo começa a falar de tradição, né? O que já sugere fortemente que vai além da Escritura. Mas alguns protestantes teimam em dizer que não, essa tradição aí é o que está na Bíblia, o que é bastante suspeito, né? Mas São Paulo vai deixar bastante claro que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Quanto à Bíblia utilizada em questão apologética, eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia tem bastante filologia por trás. Os protestantes, pelo menos a Sociedade Bíblica Brasileira, aceita como uma boa tradução. E acho que é uma tradução interessante para discutir a apologética, né? Esse tipo de questão, que é um terreno comum aí entre as várias posições, né? É uma Bíblia que consegue adentrar os diversos meios, né? Eu não vou entrar na questão da piedade dela, isso daí já seria uma outra história, mas a Bíblia de Jerusalém é segura para a apologética, é boa para isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Aí é basicamente o que já falamos antes, né? A tradição sugere fortemente uma vivência, um testemunho, não somente a escritura, né? É mais outro elemento aí da sagrada tradição. Essa interpretação aí da Bíblia, de que a tradição é sinônimo de Bíblia, aí é bastante suspeita e forçada. E é na mesma carta aí em que São Paulo diz: ensinamos oralmente ou por escrito. É só um reforço do que foi dito anteriormente. Lá em João 21, versículo 25, Evangelho de São João, há porém muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, para dizer o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo fez outras coisas, e como é dito no geral, se imagina que sejam coisas do geral aí, né, quanto a milagres, mas quanto a ensinamentos também, né? E claro, né, isso não serve para
para dizer especificamente e encerrar aquela questão, né? É uma questão católica aí, né? Mas alguns se perguntam se a Bíblia é materialmente suficiente ou se a tradição oral tem dogmas novos, por assim dizer, em relação à Sagrada Escritura, né? E muitos autores até dizem que não, né? Falam da suficiência material da Sagrada Escritura. Eu mesmo sou um dos proponentes dessa tese aí, né? E não vou insistir muito na tese contrária, né? Até porque acho que a título de debate é melhor tentar ao máximo possível conceder as teses do adversário dentro de uma razoabilidade, né? De um modo que não distorça a verdade, né? Mas no que for possível conceder para que a verdade brilhe ainda mais, eu farei. Mas também, por outro lado, é uma questão de livre opinião na Igreja Católica. Há grandes autores que defenderam a tese de que a Sagrada Tradição tem dogmas não contidos nas Escrituras. E esse versículo aí, apesar de não ser afirmativo quanto a isso, não encerrar essa questão, deixa no ar a pergunta, né? O que mais nosso Senhor Jesus Cristo ensinou? E é um sinal de alerta para que não nos prendamos à Bíblia. Porque esse negócio de sola escritura aí tem vários níveis. E assim, como posso dizer? Claro, né? O que eu vou dizer é que é um exagero para que vocês tenham noção, né? Não é uma coisa que se diz sério, né? Pode ser uma ironia, assim, para tentar conduzir ao absurdo, aí, né? Conduzir ao limite a questão da sola escritura, né? Mas a gente tem alguns que são tão fanatizados por esse princípio aí que a gente até poderia perguntar, né? Mas se tudo para você precisa estar na Bíblia, onde está na Bíblia que você pode usar a internet para discutir comigo? Entenderam a ironia e a brincadeira? Se é preciso tudo estar tão ao pé da letra, e o que fundamenta aí que a pessoa possa discutir na internet isso, né? Claro, né? Isso daí são os piores protestantes, né? Queremos tentar debater com os melhores aqui, né? Mas às vezes a coisa derrapa para esse nível, né? E esse versículo aí alerta para isso, né? Que não se prender só à Sagrada Escritura, assim, né? Eu acho que a questão do rosário é claro, né? Os protestantes no geral são contrários à intercessão dos santos, né? Isso seria uma objeção de princípio, né? Mas alguns levantam o argumento, sim, de forma bem tosca, por assim dizer, né? Bem rude. Onde o rosário está na Bíblia, assim, né? E falando da forma dele, enfim, das repetições, esse tipo de coisa aí, né? Enfim, né? Queria basicamente que o rosário estivesse ao pé da letra ali na Sagrada Escritura. E esse versículo aí de João 21, 25 abre um pouco a mente. 2 João, versículo 12, capítulo único, né? Embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Aqui já há algo realmente a mais aqui em relação ao versículo anterior que estudamos, né? Fala que a alegria precisa ser perfeita, né? Fala de uma alegria que precisa ser completada e que isso só será possível de viva voz. Então, isso é um grande tiro aí na sola escritura, né? Que para ser um cristão perfeito não basta
a Bíblia, mas ao menos aí a convivência, né? Eu poderia ter lido o capítulo aqui, só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Bom, enfim, eu dei uma lida breve aí no resto da carta e não achei algo muito relevante para acrescentar. Então é basicamente isso, né? Somente a Sagrada Escritura não tornaria a alegria perfeita aí, né? Segundo esse versículo. Uma ideia muito... eu não peguei o... Tem na terceira carta de São João uma ideia semelhante aí, mas é até dito mais claramente nessa segunda carta. Bom, então vamos combater um argumento da sola Escritura que os protestantes, principalmente chamados bereanos, acho que eles até uma coisa engraçada, que um grupo protestante se formou a partir de um versículo aí, né? Atos 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Então, na verdade não era nem esse o versículo que eu ia estudar aqui hoje com vocês, mas só para fazer menção a esse grupo aí. Realmente esse versículo aí não como posso dizer, dirimente, só está elogiando um grupo de pessoas que comparavam a pregação com a Sagrada Escritura, e isso é realmente digno de elogio, analisar ali o que é dito, né? Mas não está falando de toda a doutrina, não está falando que toda a doutrina pode ser provado pela Sagrada Escritura, pode ser apenas uma outra doutrina em particular. Então não dá para universalizar aquela pregação de São Paulo como se fosse tudo. Pode ser de uma pregação específica e também não dá para concluir que não há outro critério aí de enfim, né, se eles poderiam ir contra a tradição se somente pela Sagrada Escritura aí. Então esse trecho por si só não diz muita coisa, mas o que eu ia estudar aqui na verdade é aquele de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que é muito usado aí por esses ditos bereanos. É o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para qualquer boa obra. Então eles falam: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Olha, sinceramente aí, se esse for o melhor argumento aí para a sola Escritura, então podemos ficar bem tranquilos que esse versículo aí muito católico leu. Aliás, diga-se de passagem, os católicos estão lendo mais a Bíblia no Brasil. Na Europa eu já lia mais, e já não pega muito esse discurso: os católicos não leem a Bíblia, porque tem muitos que leem sim, né? Meu pai, por exemplo, aí sempre leu isso antes da internet, né? Graças a Deus eu tive esse testemunho. Mas para dizer, enfim, né? Lendo a Sagrada Escritura e lendo esse trecho assim, mas o católico nem suspeita que isso está falando da sola Escritura, né? Porque realmente não está escrito aí, né, em primeiro lugar, e nem parece que está escrito, né? Na verdade, tá
tá tentando espremer o texto ali para tentar tirar algo, mas vamos analisar os argumentos, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Então, em grande parte, aí a confusão de que o que é útil é perfeito. De uma coisa não decorre a outra, né? E nem no grego é possível encontrar qualquer fundamento para isso. Tem um site, eu não sei se é muito bom do ponto de vista católico, tem várias bíblias de todo gênero, enfim, né? Usem com cuidado, eu não sei bem a orientação desse site aqui. Tem o Bible Hub, eu às vezes consulto alguma coisa do grego lá, né? E tem esse Ophelimos, que significa profitable, beneficial and useful, ou seja, proveitoso, benéfico e útil. Então, essas são as acepções aqui que o dicionário dá. Então, é uma das minhas fontes do grego aqui. E nada diz de ser único, ou qualquer outro sinônimo imaginável que possa sugerir que a Bíblia por si mesmo baste. E também diz isso no nosso artigo de referência aí dos apologistas católicos aí, estão tentando fazer um salto que é impossível, né? A Bíblia é útil, não quer dizer que é única. É até estranho dar um exemplo sobre isso, né? Sei lá, falar a caneta é útil para escrever, então só pode usar a caneta, não pode usar um lápis. É uma coisa que não tem o menor cabimento. O artigo traz outro argumento aqui. Eu não vi protestante usar aí, né? Mas também não entendi muito, teria que estudar um pouco mais o grego aqui, né? Que fala a palavra grega passas, que geralmente é traduzida como toda, na realidade significa qualquer. Então, é até difícil entender aqui, né, o argumento, mas é mais ou menos o seguinte: parece que alguns protestantes querem entender esse todo aí por num sentido restritivo também, né? Enfim, né? Sacar desse todo aí para sacar dela a prova de que somente podemos usar a escritura, né? Também é algo que não faz muito sentido aí, né? É até algo antinatural aí. Eu nunca vi nenhum, claro, não sou especialista do grego aí, mas eu nunca vi um uso de todo assim em outro idioma. É bem esquisito mesmo e também bastante forçado. Falam que aqui um argumento católico muito usado, né? É algo a se refletir. Fala que a escritura aí é o Antigo Testamento, que o Novo Testamento não estava pronto a essa altura, que muitas das cartas de São Paulo foram os primeiros documentos do Novo Testamento, até anteriores a alguns evangelhos. Mas certamente aí, né, as cartas de São Paulo não foram os últimos documentos do Novo Testamento aí, né? O último bem aceito é o Apocalipse de São João. E realmente isso daí é um problema, né? Fala que toda a escritura é útil e aí vai ver, só tinha o Antigo Testamento. Claro, também não acho a melhor resposta do mundo católica, né? Mas tem seu valor. Poderiam dizer que é num sentido profético, mas se a gente aceita isso, aí podemos também ampliar várias coisas que foram ditas, né?
em favor dos católicos. Então, por quê, né? O que acontece? Muitos protestantes restringem muito o sentido de certas passagens da Sagrada Escritura justamente para tentar impossibilitar o uso pelos católicos. Então eles tendem muito a esse literalismo aí, interpretar ao pé da letra, tendem muito a esse literalismo mais rude aí. E só que se a gente, só que isso é insustentável, né? Primeiro que não é assim que interpretamos os textos geralmente, né? Geralmente os autores escrevem pensando muito mais do que está ali imediatamente, né? E em segundo lugar que também interpretar em sentido mais amplo, aí, muitas vezes até profético, seria necessário para fundamentar certos posicionamentos protestantes, né? Então, esse argumento católico aí, né, tem seu valor, mas também tem um pouco desse aspecto negativo aí. Mas eu acho que no geral é bom sim, né? Eu oscilo um pouco quanto a esse argumento, porque, como eu disse, né, é uma questão de coerência. Se for para usar os textos da Bíblia em sentido amplo, aí os católicos têm direito a isso também, né? Então, mina esse pressuposto protestante. Um quarto argumento interessante aí, né? Mas que também é ruim, diz: a palavra grega artios, aqui traduzida como perfeita à primeira vista, pode fazer crer que a Escritura é de fato tudo o que é necessário. Logo, alguém poderia perguntar: se as Escrituras tornam o homem de Deus perfeito, que mais seria preciso? Por acaso a palavra perfeito então significa que nada mais é necessário? Essa talvez seja a melhor tentativa, mas também falha. Vamos voltar lá no trecho lá, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para qualquer obra. Esse perfeito aí, a gente tem que comparar com outros usos cotidianos, mas também da Sagrada Escritura, né? Inclusive um deles eu até já falei nessa aula anteriormente, né? Embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Então a vida, o que ele tinha, o que São João tinha para falar pessoalmente ali, era o que fazia perfeito. Então a gente até poderia se perguntar se esse versículo não contraria aquele outro, e a Bíblia não seria contraditória, né? Já entraria o ateu na sala de debate aí, né, falando esse tipo de coisa, né? O artigo aí do Apologistas Católico traz um outro exemplo aí, Tiago, capítulo 1, versículo 4: mas é preciso que a perseverança produza uma obra perfeita, a fim de ser desperfeitos e íntegros sem nenhuma deficiência. Então aqui está falando que a paciência torna perfeito. Então é o seguinte, né? Como vencer isso daí, né? Vencer esse impasse aí, né? Várias coisas tornam perfeitas na Sagrada Escritura. Uma primeira sugestão de resposta a isso é que a coisa torna perfeita, mas não isoladamente. Como, sei lá, se você, até dar um exemplo do cotidiano, né? Você pega um lápis feio assim, né? Já terminando, de marca duvidosa aqui, você fala: esse lápis é perfeito para escrever um texto. É um sentido de que ele é o bastante para escrever o texto, mas sabemos que é preciso outras coisas, né? Por exemplo, o domínio da língua portuguesa, o domínio do assunto
que será escrito. Então esse perfeito é num sentido muito restrito, num sentido material. E aí, enfim, na melhor das hipóteses, aí poderia provar a tese da suficiência material das escrituras, aí, né? Que é uma tese católica e é até que eu defendo, né? Mas ainda assim não provou o sola escritura, né? Que o sola escritura não é só suficiência material das escrituras, né? A sola escritura consiste em negar um princípio que interprete aí a Sagrada Escritura, né, como a sagrada tradição e o sagrado magistério, algo que interprete aí de maneira definitiva, né? Em outras palavras, no final das contas, a Bíblia acaba interpretando a si mesma. Somente a sua leitura resolveria a questão. Então vejam só que usamos no cotidiano, e parece que a Sagrada Escritura usa, perfeito assim num sentido muito restrito, né? Não num sentido de só, de único. Então a paciência torna o homem perfeito. É claro, né? Precisa da caridade, então ele já tem outras coisas pressupostas. É preciso que eu vos fale de viva voz para que vossa alegria seja perfeita. Então aí já uma das hipóteses de interpretação é que precisa da tradição oral para que possamos chegar à perfeição. Enfim, então o perfeito aí não implica que é único. Vamos ver. Aí dá um exemplo aqui, sei lá, de medicina. A pessoa tem um livro, sei lá, fala, sei lá, um manual de medicina fala, esse livro é perfeito para formar um médico, ou perfeito para fazer um médico. E aquele livro tem todo o conhecimento básico de medicina, né, mas não tem os instrumentos médicos, não tem a clínica, não tem estetoscópio, seja lá o aparelho que é preciso, né, a máquina de raio-x, não tem os instrumentos, né? Então aquele perfeito é num sentido muito restritivo. Então é isso, meus caros, só estudar hoje este argumento aí da sola escritura qual que é o versículo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Não está escrito único aí, esse versículo está longe de encerrar a questão. Até fomos longe interpretando em vários sentidos, até esprememos bem aí, passamos, eu acho que todas as possibilidades protestantes de tentarem explorar esse argumento aí, mas vimos que ele não serve para fundamentar a sola escritura. E também colocamos outros textos da Sagrada Escritura muito mais claros, por exemplo, o de São Paulo lá, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Então, esse texto é muito mais claro, tem uma prioridade na interpretação muito maior, né? Aquele outro lá, mesmo espremendo muito assim, produziria algo bastante obscuro, mas no final das contas não serve para provar a sola escritura. E na verdade nem a suficiência material da escritura, né? Foi a título de concessão também, né? A questão continua em aberto para os católicos. Então é isso, meus caros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Rezem por mim.